Amém, amados? Tenha certeza de uma coisa: não há luta que dure para sempre. Amém? Não há problema que não tenha solução para Deus. Amém? Eu quero compartilhar algo com você nessa tarde, que está no Evangelho de João. João, capítulo 12, a partir do versículo 37. João 12, 37. Amém? A palavra nos diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Feche os teus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nos colocar, Senhor, na Tua presença, Senhor, neste momento. Queremos, Deus, abrir, Senhor, o nosso coração, e queremos Te pedir, Senhor, tende misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, e vem ministrar, Pai, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder e a Tua glória, Pai, sobre nós, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Senhor, estar ministrando, Senhor, e fazendo com que a Tua vontade, Pai, se cumpra sobre as nossas vidas. Então fale conosco nessa tarde, e ministra, Pai, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, eu quero fazer uma pergunta muito simples, e eu creio que você vai saber responder. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade que Deus nos dá de crermos nele ou não, não é? Deus nos criou, a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos fez, mas Ele não nos obrigou a buscarmos a Ele. Ele nos deu a liberdade de escolhermos o que nós queremos para a nossa vida. Então o livre-arbítrio é isso, é a liberdade que Deus deu para mim, deu para você, para que nós possamos decidir o que nós queremos para a nossa vida. Quando nós levantamos de manhã, nós temos a liberdade de escolher que roupa nós vamos vestir, não é? Nós temos a liberdade de escolher o que nós vamos comer. Muitas coisas nós escolhemos o que vamos fazer. Então isso é essa liberdade. E essa liberdade, esse livre-arbítrio com Deus é a mesma coisa. Deus, Ele não nos obriga a buscarmos Ele. Deus não nos oprime a fazermos o que Ele quer. Não. Deus, Ele nos mostra a sua verdade, e Ele nos direciona. Quer fazer? Faz. Se não quer, automaticamente nós teremos o quê? Consequências. Então o livre-arbítrio é isso, amados. É nós decidirmos o que nós queremos para a nossa vida em relação a Deus. Quando Jesus Cristo, Ele veio na terra, nós vemos Jesus Cristo pregando, nós vemos Jesus Cristo curando, nós vemos Jesus Cristo libertando, nós vemos Jesus Cristo fazendo grandes milagres. O que nós não vemos Jesus fazer? Obrigando ninguém a seguir a Ele. Amém? Por quê? Porque Deus tinha nos dado o livre arbítrio. Amém? Mas aí eu quero fazer uma outra pergunta também simples. E o que é incredulidade? Incredulidade é quando nós vemos algo diante dos nossos olhos acontecer e nós dizemos que não aconteceu. É quando está diante de nós e eu digo, não, mas não existe. É quando algo acontece na nossa vida, é quando algo acontece ao nosso redor, é quando nós presenciamos algo acontecendo, é quando nós sabemos que algo aconteceu e nós dizemos, não aconteceu.
Quem viu chuva ontem? Todo mundo viu chuva, né? Porque choveu. Aí você está olhando para a chuva e alguém chega e te pergunta assim, está chovendo? E tu olhando para a chuva vai dizer assim, não está chovendo. Eu estou vendo, mas eu não estou acreditando. Isso é incredulidade. E o que eu quero que você entenda, por que essa pergunta? Por que essas duas perguntas? Livre-arbítrio e incredulidade. Esse texto que nós lemos, que João relata, ele fala basicamente a respeito dessas duas coisas. Por quê? Porque a Bíblia vai nos relatar que, ali no versículo 27, que embora Jesus Cristo tinha feito muitos milagres diante das pessoas, deve ter curado enfermos, deve ter libertado cativos, deve ter ressuscitado pessoas, os cegos devem ter enxergado, os coxos devem ter caminhado, os surdos devem ter ouvido, muitos milagres ele deve ter feito diante das pessoas. A Bíblia não cita quais os milagres, mas a Bíblia cita que ele fez muitos milagres diante de todos, as pessoas viram os milagres acontecer, mas mesmo as pessoas vendo o que aconteceu, as pessoas não creram. É a mesma coisa que nós sair ali para a rua, e agora nós vamos ver que está garoando, e nós vamos estar nos molhando, e dizendo assim, não, mas tem um baita sol, mas está chovendo, tu está te molhando, não, mas eu não estou vendo a chuva. Sabe, tem coisas da nossa vida que muitas vezes Deus está fazendo todos os dias, e nós estamos dizendo a mesma coisa, Deus não está fazendo nada. A pergunta muito básica, talvez, que nós temos que parar para pensar, Deus é o doador da vida, não é? Deus é quem nos dá vida, Deus é quem nos mantém vivo. Quando nós acordamos de manhã e estamos vivos, não é um milagre? Não é uma bênção de Deus? E como é que nós vamos dizer que Deus não está fazendo nada? Porque a vida, a Bíblia diz que é um sopro, assim como nós estamos vivos, nós já podemos não estar mais. Muitas pessoas, muitos casos de pessoas que tu vê, que tem uma morte fulminante. Esses dias eu acabei assistindo um vídeo sobre pessoas que morreram em situações na mídia, ao vivo, repórter, entrevistados, pessoas que tinha alguém filmando e simplesmente a pessoa estava falando enquanto ele caiu morto. E foram vários os exemplos que foram citados. E tu vê situações, pessoas novas, pessoas de mais idade, pessoas que aparentemente não tinham problema nenhum de saúde, e simplesmente estavam falando, e quando vê, regalou o olho e caiu no chão e morreu. Sabe o que é isso? É o que faz parte da vida. Então o que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e dizemos que Deus não está fazendo nada, e esquecemos que Deus é quem está nos acordando todos os dias de manhã. Esquecemos que Deus é quem nos dá força para nós trabalharmos, é quem abre as portas para o nosso trabalho. E muitas vezes nós estamos olhando para aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida e não estamos reconhecendo. Da mesma maneira, nós já podemos ter sido curados de algo, nós já podemos ter sido libertados de algo, Deus já pode ter nos livrado de tanta coisa ruim. E nós olhamos para tudo aquilo que está acontecendo e dizendo assim, não, Deus nunca fez nada. Você já foi abençoado por Deus? Quem já foi abençoado por Deus? Já recebeu um milagre de Deus? Pois é. E aí muitas vezes nós olhamos para algumas situações da nossa vida e é como se a gente pensasse assim, Deus não está fazendo nada. A mesma coisa aconteceu com essas pessoas aqui. Jesus Cristo estava na frente deles, Jesus Cristo estava operando milagres na frente deles, e eles não creram, eles não creram no que estava acontecendo, eles não creram nos milagres que estavam acontecendo. A Bíblia ela vai seguir nos contando que havia já uma promessa lá no versículo 38, vinda da parte do profeta Isaías, que ele disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? E é uma pergunta que ele faz ali, e a pergunta que nós temos que nos perguntar, nós cremos no Evangelho de Jesus? Nós cremos no Evangelho que a palavra de Deus ela nos ensina? Porque muitas vezes nós podemos escutar uma pregação, nós podemos escutar a palavra de Deus, nós podemos pegar a nossa Bíblia e nós lermos ela. A pergunta que nós temos que fazer é, nós cremos? Nós cremos naquilo que escutamos, nós cremos naquilo que nós lemos, nós cremos naquilo que a palavra de Deus está nos dizendo?
A pergunta que o profeta Isaías faz, ele diz: quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Ele vai seguir dizendo: por isso não podiam crer, porque Isaías tinha dito: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Às vezes, amados, é como se nós estivéssemos cegos. Às vezes é como se a pessoa não conseguisse enxergar o que está diante dela. Às vezes é como se o mundo estivesse desabando ao seu redor e a pessoa diz assim: não estou vendo, não, está tudo bem, não está acontecendo nada, está tão tranquilo. E às vezes Deus está derramando bênçãos, Deus está protegendo, Deus está direcionando, e a pessoa diz assim: bah, cadê Deus que não faz nada pela minha vida? É a mesma coisa. Isso é o que? Essa cegueira que João estava dizendo. As pessoas estão como cegas. Muitas vezes não nos parece que essa pandemia não está, hoje já está um pouco mais tranquilo, mas modo de dizer mais tranquilo, porque a gente tem que continuar tendo os mesmos cuidados. Mas a gente vê tanta coisa que aconteceu durante essa pandemia que parece que o ser humano ainda está cego, ou parece que até está um pouco mais cego ainda. A gente viu coisas nessa pandemia que nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto na história alguém ir para dentro de um cemitério e fazer festa, dançar em cima de túmulo, como aconteceu, por exemplo, aqui em Pelotas. É como se o povo parece que não está se dando de conta do que está acontecendo. Se nós formos parar para pensar quantas pessoas morreram dessa pandemia, e tem pessoas que ainda não acreditam que o vírus existe, ainda tem pessoas que acreditam que isso aí é uma invenção. É como se as pessoas não conseguissem enxergar o que está diante dos seus olhos. Da mesma maneira, quando ele fala: endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração e não se convertam. Por que muitas vezes nós temos ouvido a palavra de Deus? Por que muitas vezes nós temos conhecimento da palavra de Deus, mas por que nós não cremos? Talvez, será que o nosso coração não está um pouco fechado para Deus? Será que nós estamos dando liberdade? Damos liberdade para que Deus toque na nossa vida, damos liberdade para que o Senhor ministre no nosso coração, então nós possamos sermos transformados por Ele. Eu sempre digo uma frase para a igreja, que eu posso estar dentro da igreja, prédio físico, amém? Mas se eu não abrir o meu coração para Deus, é a mesma coisa como se eu não estivesse aqui dentro. Não adianta nada eu sair da minha casa, eu vim para a igreja, mas eu não ouvir o que o Senhor está me falando, eu não crer naquilo que o Senhor está me ensinando, e aí o meu coração vai estar fechado para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. O que eu quero que você entenda: Jesus Cristo, Ele nos disse algo muito simples: eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para que vocês sejam abençoados, eu vim curar, eu vim libertar, eu vim transformar. Jesus Cristo, Ele veio para ser bênção na nossa vida, e nós temos vivido isso, nós temos desfrutado disso, ou às vezes isso parece que está longe de nós, às vezes parece que acontece lá no fulano, mas na minha vida não acontece nada. Às vezes nós temos que parar para pensar por que de repente as coisas não estão acontecendo, e aí é onde entra a questão da incredulidade. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos que um milagre realmente possa acontecer. Há um tempo atrás nós passamos por uma situação que foi muito impactante aqui na igreja, de uma membra que foi diagnosticada com câncer em último estágio, desenganada pelos médicos, e quando eles entraram em contato, a gente foi lá na casa dela, e a gente orou e colocou aquela situação diante do Senhor. E eu me lembro que depois que eu terminei de orar por ela, eu disse para ela uma palavra. Eu disse assim: essa enfermidade é para a honra e glória do Senhor. Ela tinha sido diagnosticada com linfomas, que é o câncer mais agressivo, do pescoço até a cintura, em todos os órgãos, em toda a coluna cervical. E os médicos disseram: não tem o que nós fazer, vamos
tu quer uma outra avaliação? Aí mandaram ela para Porto Alegre. Aí os médicos disseram, olha, a medicina, nós podemos fazer uma radioterapia, alguma coisa, mas no estado que tu está, não tem mais solução. Porque possivelmente, ao nós tentarmos fazer uma quimioterapia, tu vai morrer na quimioterapia. E ela disse assim, mas eu quero fazer. E aí quando tentaram, foi num dia de tarde, uma quarta-feira à tarde, tentaram fazer a primeira quimioterapia, ela convulsionou, quase morreu. E aí eles pararam o procedimento, ela foi para o quarto. E aí o marido dela entrou em contato comigo e ele disse assim, pastor, não conseguiram fazer. Eu disse assim, então vamos nos colocar diante do Senhor e vamos orar para que a vontade de Deus se cumpra. Nós levantamos um propósito de oração aquela noite na igreja e viramos a noite em oração, em intercessão. No outro dia de manhã ela foi e fez o procedimento. O corpo não teve reação nenhuma. Ela passou bem, ela fez o procedimento. Os médicos ficaram ali, já ficaram surpresos. E ela veio para casa, 15 dias depois ela foi de novo, e 15 dias depois, para você ter uma noção, na quarta sessão da quimioterapia que ela fez, os médicos meio que sem entender, porque o câncer não tinha solução pela medicina, não tinha solução, apesar dela estar conseguindo fazer a medicação, mas os médicos diziam, isso aqui só está prolongando. E para surpresa dos médicos, quando ela foi fazer a quarta aplicação, ela fez um exame e o câncer tinha desaparecido. Os médicos até hoje não conseguem entender. E se você quiser verificar essa história que eu estou contando, é só você atravessar a rua, chegar ali na farmácia São João e perguntar pela Raine, que é a gerente da farmácia, e aí você pergunta da história, ela vai te confirmar. Hoje, quando ela tem que seguir fazendo as visitas, ela vai lá e os médicos olham para ela e ainda ficam meio que sem entender. Por quê? Porque eles olham pela medicina. E eles, pela medicina, eles dizem, não tinha como tu estar aqui. Mas ela recebeu uma palavra e ela creu naquela palavra. Ela tomou posse daquela palavra, que o milagre aconteceria na vida dela. Às vezes, por que muitas vezes o milagre não acontece na nossa vida? Por que muitas vezes a situação não acontece? Por que muitas vezes nós não mudamos? Ou por que muitas vezes nós não experimentamos o que Deus quer para a nossa vida? Porque às vezes nós não acreditamos. Às vezes nós olhamos e dizemos assim, não, mas esse problema que eu estou passando, não, mas essa situação que eu estou enfrentando, eu acho que isso aqui Deus não consegue resolver. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquele outro, e eu já tentei resolver o problema, mas não deu certo. E sabe, às vezes nós ficamos assim, achando que se nós não conseguimos resolver, Deus também não vai conseguir resolver. Porque eu quero que você entenda que aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. Amém? E o que tinha acontecido aqui, diante dessas pessoas, foi isso. As pessoas, elas viram os milagres acontecer. Elas viram o poder de Deus se manifestar. O que algumas delas, que agora a Bíblia vai nos dizer algo muito interessante, que algumas delas creram, outras não. A Bíblia vai nos dizer ali, no versículo 42, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram, muitos creram, mas por causa dos fariseus, quem eram os fariseus? Um grupo de religiosos da época, que se levantavam contra Jesus Cristo, e que por causa desses fariseus, aqueles que creram, não confessaram. E a palavra de Deus, ela nos fala algo muito interessante, porque ela vai dizer assim, porque não confessaram para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sabe qual é que foi a maior preocupação daquelas pessoas naquele momento, daqueles que creram? A maior preocupação deles, daqueles que creram, foi em não se colocar mal com aqueles que não creram. Sabe o que é isso? Tem pessoas que não creem, mas aí para mim não me colocar mal com aquela pessoa, também vou dizer que não creio. Sabe o que é isso? Eu estou deixando de fazer a vontade de Deus para agradar pessoas. Eu estou me preocupando mais com o que as pessoas vão dizer a meu respeito do que em crer em Deus.
E aí a pergunta é: o milagre vai acontecer assim? Não. O que nós precisamos entender é algo muito simples. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Se nós colocarmos a nossa vida na presença do Senhor, deixarmos Ele ministrar sobre a nossa vida, o milagre ele acontece. Pode ser uma luta grande, pode ser um problema grande, não interessa, o Senhor Ele faz. Ele tem o poder. Agora, se eu estiver mais preocupado, mas e o que vão me dizer? O fulano me viu indo para a igreja, o fulano me viu com a Bíblia embaixo do braço, e agora? Não, eu vou dizer que foi um engano. Sabe o que é isso? É como se eu estivesse dizendo para Deus: tu não é tão importante assim, porque eu preciso estar bem com as pessoas. Entenda isso, que às vezes nós estamos colocando situações, pessoas acima de Deus. É como se nós disséssemos para Deus: Deus, tu não é primeiro lugar na minha vida, tu não é prioridade na minha vida, tu não é prioridade na minha casa, tu não é prioridade na minha família. Eu tenho que me colocar bem com fulano, ou que eu tenho que me colocar bem diante da sociedade. E essas pessoas, elas fizeram isso. Elas se preocuparam mais em agradar os fariseus do que crer em Jesus Cristo. Só que se eu não creio, eu não recebo o milagre. Se eu não creio, eu não tomo posse da palavra. Então, automaticamente, quando essas pessoas não creram, não confessaram, elas perderam a oportunidade de experimentar o que Deus tinha para elas. O que eu quero que você entenda nessa tarde: às vezes tem situações da nossa vida que estão trabalhando na nossa vida de uma forma para que nós não venhamos crer, que nós não venhamos acreditar. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós temos visto tantas lutas, temos visto tantos problemas, temos visto tantas situações difíceis acontecendo, e a gente fica pensando assim: acho que Deus não vai conseguir resolver, acho que Deus não pode solucionar, acho que a situação não pode mudar. E aí sabe o que acaba acontecendo na nossa vida? Nós pegamos Deus e deixamos Ele de lado. E quando nós deixamos Deus de lado, é como se nós pegássemos tudo aquilo que vem de Deus e também colocássemos de lado. Exatamente. E quando nós colocamos o que Deus tem para a nossa vida de lado, o que Deus ia fazer acaba não acontecendo. Aí nós não vamos viver o que Deus quer para a nossa vida. Sabe, às vezes nós estamos tão perdidos, correndo atrás daqui, fazendo aquilo lá, me preocupando com tal coisa, e esquecemos da parte principal: colocar Deus em primeiro lugar, abrir o nosso coração e buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Então experimentarmos viver o que Deus tem para a nossa vida, experimentarmos buscar o que o Senhor tem. Ah, pastor, mas então o senhor está dizendo que Deus tem solução para todas as coisas? Tem. Às vezes tem alguma solução de Deus que não é o que nós queremos, né? Porque às vezes o nosso coração não está de acordo com a vontade de Deus. Às vezes o que nós estamos lutando, o que nós estamos batalhando, não é o que Deus quer para a nossa vida. A Bíblia nos fala que existem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. A Bíblia não nos fala que existe uma porta estreita e uma porta larga. A Bíblia não nos fala que existe o bem e existe o mal. Pois é, a Bíblia também não nos fala que existe os que creem e os que não creem. Às vezes nós podemos estar no lado errado, às vezes nós podemos estar fazendo as escolhas erradas, e quando nós fizemos uma escolha errada, a pergunta é: Deus vai nos abençoar? Não. Às vezes nós estamos querendo, dizendo assim: não, Deus, eu quero fazer isso aqui desse jeito, e Deus vai dizer assim: não, meu filho, eu não quero isso para a tua vida. E aí Deus não vai abrir as portas, e aquilo ali que a gente muitas vezes tanto quer, não acontece. Agora, quando o nosso coração está voltado para Deus, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, sabe o que acontece? Às vezes nós pensamos e Deus já nos abençoa. Às vezes nós só desejamos no nosso coração e o Senhor já está nos abençoando. Sabe por quê? Porque nós estamos alinhados com Deus, nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós estabelecemos Deus em todas as coisas, e quando nós fizemos isso, nós vivemos as promessas de Deus.
Entenda, amados, que este povo, eles viram os milagres acontecer, mas por causa de outras pessoas, eles não creram, eles não confessaram. Tem um ditado que diz: me diga com quem andas, que eu te direi quem és. A Bíblia, ela nos dá um conselho, que nós temos que ter cuidado com quem nós nos aconselhamos, com quem nós andamos, com quem nós concordamos. Salmo 1, o salmista no Salmo 1, ele nos ensina isso. Cuida com quem você está se aconselhando, porque o conselho pode não ser um conselho de alguém que serve a Deus. Cuida com quem você está caminhando. Por quê? Porque essa pessoa pode não trilhar o caminho de Deus. Cuida com quem você está conversando, com quem você está concordando, porque muitas vezes aquela pessoa está concordando com algo que não provém de Deus. Agora, quando nós queremos realmente experimentar o melhor de Deus na nossa vida, basta nós abrirmos o nosso coração e crermos no Senhor, crermos na sua palavra, crermos nas suas promessas. Então nós vamos viver o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Eu quero convidar você, feche os seus olhos por um instante. Mas antes de você orar, antes de você se colocar em oração, eu quero que você pense por um instante. Você crê realmente no Senhor? Você crê nas promessas da Bíblia? Você crê nas promessas de Jesus Cristo? Você crê naquilo que Jesus Cristo significa, daquilo que Ele representa? Talvez a tua primeira oração que você tem que começar é como os discípulos disseram: Senhor, aumenta a minha fé. Talvez você tenha que iniciar a tua oração pedindo: Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa crer no impossível. Aumenta a minha fé porque talvez as lutas, as dificuldades e os problemas, eles diminuíram a minha fé. Então que você possa neste momento se colocar em oração, que você possa neste momento abrir o teu coração para o Senhor e pedir para o Senhor: Senhor, aumente a minha fé. Senhor, tira de mim toda a incredulidade, tira de mim toda a dúvida, tira de mim tudo aquilo que tem me impedido, que tudo aquilo que tem me afastado da tua presença. Peça para o Senhor ministrar sobre a tua vida, porque Ele te conhece, Ele sonda o teu coração, Ele sabe o que você tem vivido, Ele sabe o que você tem passado. Então Ele tem algo preparado para a tua vida, mas então você precisa crer, você precisa abrir o teu coração, você precisa buscar a Ele de todo o teu coração. Então você vai viver as promessas que o Senhor tem para a tua vida. Coloque a tua vida, a tua casa, a tua família, coloque os teus problemas, as tuas lutas, as tuas necessidades diante do Senhor, mas coloque o Senhor em primeiro lugar diante de todas as coisas. Viva, desfrute daquilo que o Senhor tem para a tua vida, para que você possa viver o melhor de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nos colocar na tua presença neste momento. Queremos, Pai, abrir o nosso coração e queremos te dizer: Senhor, se for preciso, aumenta a nossa fé, mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a te buscarmos. Nos ajuda, Senhor, a estarmos no centro da tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a crermos, Pai, nas tuas promessas. Pai, que tudo aquilo, Senhor, que vem para nos afastar da tua promessa, que tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra a nossa vida, para não vivermos o que o Senhor tem para nós, nós queremos, Pai, agora repreender em nome de Jesus Cristo. Mas nós queremos, Pai, então nos colocar diante do Senhor e queremos, Pai, crer que o milagre, Senhor, vem do Senhor, que o Senhor está aqui nessa tarde ministrando ao nosso coração. E eu creio, meu Deus, que se tem pessoas que estão enfermas, eu creio, meu Deus, na tua cura, eu creio, Pai, no teu milagre. Começa, Senhor, então a tocar na vida dessa pessoa, começa, Pai, a tocar nessa enfermidade, Senhor, e começa a trazer a tua cura, o teu milagre, em nome de Jesus Cristo. Começa, Senhor, a tocar na mente dessa pessoa que está atribulada, começa, Senhor, a tocar, Senhor, nessa vida, Senhor, que está na angústia, que está, Senhor, em tormento, que tem passado por problemas difíceis, Pai.
que não tem conseguido dormir, que não tem conseguido, Senhor, ter paz no seu coração. Eu repreendo, Pai, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Eu repreendo, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra essa vida, tudo aquilo que tem se levantado contra essa casa, tudo aquilo que tem se levantado contra essa família. Vem, Senhor, ministrar, Senhor, a Tua bênção. Vem ministrar, Pai, a Tua cura, a Tua libertação, a Tua transformação. Vem manifestar, Pai, o Teu reino. Vem manifestar, Pai, a Tua glória. E vem tocar, Senhor, poderosamente, Pai, sobre essa vida. Vem tocar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o Teu nome venha ser glorificado, para que o Teu nome, Pai, venha ser entronizado, e que Tu venha, Senhor, manifestar a Tua vontade. Toca, Senhor, nessas vidas. Toca, Senhor, com unção. Toca, meu Deus, com milagre. Toca, Senhor, com poder, e manifesta, Pai, a Tua glória, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu repreendo, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Eu repreendo, meu Deus, todo o mal, toda obra maligna, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar, para matar ou para destruir, tudo aquilo, Senhor, que vem para impedir, Senhor, as Tuas promessas, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Mas eu te peço, Pai, neste momento, renova, meu Deus, a fé, renova, Senhor, a certeza e a confiança, Senhor, dos Teus filhos, que o Senhor está, Senhor, neste lugar, e que o Senhor está ministrando a Tua bênção, Pai, sobre a vida deles. Faça, Senhor, tudo novo, se for preciso. Quebranta, Pai, este coração. Toca, Senhor, neste corpo, Senhor, e faça, Senhor, o Teu milagre acontecer, porque queremos, Pai, nós cremos, Pai, no Teu nome. Nós cremos, Pai, que há poder no nome de Jesus Cristo, que é o nome que está acima de todo nome. Por isso que nós nos rendemos a Ti nessa tarde, por isso que nós nos entregamos a Ti, Senhor, neste momento, e pedimos, Pai, vem ministrar a Tua bênção, vem manifestar, Pai, a Tua graça, e vem tomar a direção, Senhor, das nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Se você puder, coloque as suas mãos sobre o seu coração, e diga comigo assim: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, aumente a minha fé, me ajuda a crer no milagre, para que o impossível se torne possível. Toca na minha vida, toca na minha mente, toca no meu coração, e opera o Teu milagre sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém? Diga: eu creio e tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Então aplauda o Senhor e glorifique a Deus em nome de Jesus Cristo. Que você possa crer, amado, que você não permita que nada nem ninguém roubem de você o que Deus tem para você. Às vezes as pessoas chegam, como diz o ditado, com um balde de água fria. Nós estamos buscando algo de Deus e chega alguém e diz assim: não, isso aí não vai acontecer, e aí a gente desanima, a gente perde a fé. Não permita que isso aconteça. Creia, apenas creia no Senhor, creia e busque ao Senhor de todo o teu coração, deixa o Senhor comandar. Às vezes a gente está tão angustiado, às vezes a gente está tão desesperado, que a gente quer pegar, como se a gente pegasse Deus pela mão e dissesse assim: Deus, vem que eu vou te ajudar a mostrar o que eu preciso. E Deus assim: eu não preciso, deixa que eu te mostro. Amém? Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus conduzir a tua vida, deixa Deus te abençoar, para que você possa viver o que Deus tem para a tua vida. Amém? Glória a Deus.